E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tainá Franco na área, sempre trazendo um artista interessante, uma pauta interessante para vocês que acompanham o programa, para vocês ouvintes da rádio e para você que está no YouTube ou para você que também está no Spotify ouvindo nossa programação. Hoje nós temos um convidado, gente, que a gente tem que atravessar o oceano, a gente está num fuso horário aí de 5 horas. Estamos no Brasil, ele está lá na França, está em Toulouse, e vai bater um papo com a gente. A gente tem que saber o disco novo que ele está lançando aí no dia 25 de setembro, saber o que ele foi fazer na França. A gente vai bater um papo aqui com o Daniel Zé. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, pô, obrigadão aí pelo convite. Prazerzão estar com você hoje. Imagina. Primeiro, o que você está fazendo em Toulouse? Porque quando a gente pensa, quando a gente pensa aí, né, em mudanças e tal, principalmente para artista, pelo menos os meus amigos artistas que saíram do Brasil sempre vão para as capitais, né? Há uma impressão que as capitais oferecem mais espaços, né, para artistas. E você foi para Toulouse, né, na França. Enfim, como que foi? Antes da gente começar na carreira, a gente começa a falar de geografia, né, minha gente? Com certeza. Como que foi essa mudança para você e por quê? Então, eu na verdade, foi uma coisa, uma mudança de vida mesmo, assim, né? Eu morei em São Paulo a minha vida inteira. Antes de vir para cá, eu tinha 38 anos. 38 anos em São Paulo. Eu tenho até uma música do meu segundo disco que se chama Braços de Cimento, que é meio que a cidade tem braços que te agarram. São Paulo, né? Totalmente, porque eu tenho um amigo meu que ele diz que São Paulo é como uma droga, assim, você quer parar com ela, mas você não consegue sair, porque também tem muita coisa que te prende lá, né? Uhum. E eu cansei, assim, queria mudar, queria fazer alguma coisa diferente, e eu tinha conhecido já Toulouse, achei que era uma boa cidade, tem um bom tamanho, assim, na verdade, super bonitinha, mas não é tão pequenininha. E aí eu não pensei muito em trabalho, para falar a verdade. Tanto que quando eu vim aqui, eu fiquei meio com medo. Eu falei, ai, não sei se eu vou tocar. Fiquei muito com medo. Mas, na verdade, tem uma vida cultural super intensa. Muita música. O pessoal gosta muito de sair. Tem cinema. É muito legal. Uma cidade muito legal. Em 2017 tão grande, eu estive, né? aí e o que me marcou em Toulouse foram as manifestações, né? É um local que também tem bastante manifestação e tal. Foi em 2017 que eu fui para aí. E aí aproveitei um pouquinho para então você conhece Toulouse. Conheço Toulouse. Que legal. Quando voltar, convidada aí nossa para almoçar em casa. Ó! Já ganhou um voucher aí na França, ó, deixa eu poder viajar. Não faz convite já ganhou da pessoa. Já ganhou um rango em Toulouse. Que legal. Você está lançando o seu terceiro disco, né? Muda a forma disco solo, de compor, assim, Daniel, porque, assim, uma sensação que eu tive quando eu estava fora do Brasil é que a gente fica um pouquinho mais introspectivo, a gente se conecta com outras coisas, outros estímulos, né? Mas também a gente se reconecta com a gente, né? Como que foi o impacto no seu trabalho, assim, do segundo disco para esse que está chegando aí, dia 25? Você acertou na mosca, assim, completamente isso, porque eu vim para cá e eu fui fazer toda essa coisa que muitos brasileiros estão fazendo hoje em dia de fazer seu documento dos seus antepassados para poder ficar aqui e tal. Então fui para a Itália. Eu fiquei um tempo sozinho no interior da Itália, fiquei no norte da Itália, sozinho lá. Então eu comecei desde essa época, bem no começo da minha aventura aí, a compor para esse disco. Então, isso foi uma marca do disco, né? A introspecção, a olhar para dentro e tal. Não necessariamente é uma coisa triste, né? Porque, na verdade, o disco é um disco meio mais lento, assim, mas ele é uma coisa de olhar mesmo para dentro, não com tristeza, nada, mas com reflexão. E é bem isso que você falou, né? Você para, assim, uma coisa que você está fazendo, um modo de vida, você começa do zero. Aqui eu não tinha amigos, eu não tinha trabalho, como eu te falei, eu não sabia se eu ia tocar ou não. Então, realmente é meio um reboot, assim, que você dá e você fala, ai, agora.
Mas também é legal porque é uma aventura, né? Então tem Sim. esse lado bacana também. Em nenhum momento primeiro, a coisa de fazer a reflexão, de ficar introspectivo, as pessoas acham que um tanto de silêncio é quase que prejudicial, é quase como uma melancolia, uma tristeza, como se fosse uma coisa ruim. E não é, né? Pode ser um puta de um É. processo Não é, criativo não é. chegando, um processo de autoconhecimento, né? As pessoas, elas associam muito É, esse minimalismo existencial com tristeza, né? eu sou um cara bem-humorado pra caramba, assim, com os amigos e tal. E muitas vezes na música é onde eu faço isso, sabe? Meio como uma terapia. Então eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando, pô, mas você, meu, mó engraçado, mó alegre e tal. Eu fui ouvir sua música, tô... eles dizem que é triste, mas não é triste, na verdade. É essa coisa da introspecção. E para mim eu não sinto dessa maneira, eu sinto exatamente como eu tenho todos os lados, né? A gente às vezes socialmente tem uma coisa que a gente mostra mais, mas sempre tem tudo, né, dentro da gente. Então, é isso, né? Eu me sinto bem. Se bem que agora eu acho que eu fiz 3 álbuns. Os 3 são diferentes um do outro, mas eles, Então, eu dei uma no quesito de dei uma letras, busquinha aí nos álbuns anteriores, deu uma, né? E ouvi a música nova já. São esse bem tem uma pegadinha diferentes. diferente. Mas assim, eu acho que, sei lá, no que diz respeito a letras, para os próximos eu gostaria também de abrir esse outro lado meu, de um pouco mais up, assim, vamos ver, né? Aham. Eu nunca sei o que eu vou fazer, na verdade, né? Porque eu tenho um jeito de escrever meio mediúnico, assim, sabe? Eu vou fazendo, quando foi ver, já fez. Não é muito, da minha parte, não é muito racional, assim, né? Então tem que ver o que vai rolar. Mas, Daniel, vem a música, você falou meio mediúnico, mas a música vem, esse processo criativo seu, ele acontece como? Você sentou, tá ali pronto já, letra, melodia, tudo, ou não? É uma coisa que você vai construindo, É, vem um trecho num dia, vem uma harmonia no outro, como que funciona esse processo para você de criação, né? É meio isso. Eu vou. Não é rápido. Não é. Era rápido para mim antes, quando eu era mais novo, eu fazia rapidinho. Hoje em dia não, porque eu fico como se eu estivesse procurando alguma coisa que existe, sabe? Então eu escrevo uma parte de uma letra, eu falo, não, não é isso. Eu não sei o que é, mas não é isso. Eu toco um acorde, eu falo, mas não é esse. Aí eu, aí eu toco outra, era esse. Como se eu estivesse procurando uma música que já existisse, assim, sabe? É muito doido. E aí quando eu vejo o disco pronto, eu sempre falo, caramba, né? Legal, né? Porque quando você tá no meio do trabalho, não dá a impressão que tem hora que você acha que não vai sair, sabe? As músicas, do jeito que você quer e tal. Mas eu fiquei muito mais exigente também hoje, mais velho, assim. Às vezes eu terminava a música porque uma hora precisa terminar, claro, né? Sim. Mas eu hoje, assim, eu fico realmente procurando o que eu quero, senão eu acabo deixando de lado a música. Mas tem um momento que você olha para o disco e fala, pá, isso aqui tá pronto. Qual que é esse momento para você? É um produtor que fala, chega de mexer, Daniel, ou é você mesmo? Porque tem aquela coisa de você sempre estar buscando o melhor, ou enxergando uma coisa, enxergando não, ouvindo uma coisa com os olhos, né? Que você não tinha notado na música antes. É, Como que funciona isso para você? isso é Assim, muito. tá, o trabalho tá pronto aqui, vou lançar. Isso é, isso é muito difícil para muitos músicos, na verdade. Assim, eu conheço um monte de gente que, ainda mais hoje em dia, com tudo que você tem de recurso, você pode mexer infinitamente assim nas paradas, né? Mas eu tenho um lado um pouco tosco anos 70, assim, sabe? Tipo, eu gosto de música no geral, mas assim, essa época era uma época que a galera ia pro estúdio, não tinha tanto recurso como hoje, então uma hora assim, meu, vai sair meio quase ao vivo, assim, mas é legal, eu curto pra caramba, assim, às vezes eu ouço uns discos dos Beatles, assim, você ouve um pequeno errinho, assim, isso aí te lembra que tem uma pessoa ali que tocava, sabe? Então eu tenho esse gosto por isso, e o cantor Neil Young, ele tem um lance, assim, o cara lançou, sei lá, cara, eu nem sei quantos discos ele lançou já, mas são muitos, porque ele acha que não tem que ficar tentar deixar perfeito. O lance mais é tentar achar a emoção que você queria e partir pro próximo, assim, para ser uma coisa meio Polaroid mesmo, assim, sempre tá dentro do seu período ali dançando.
Então, hoje eu tenho um pouco essa filosofia de não quero que fique perfeito no sentido técnico, quero que fique perfeito nas sensações, os sentimentos que eu tô querendo comunicar. Então, tecnicamente, assim, às vezes é difícil falar para as pessoas que são muito técnicas, assim, tá bom, cara, vamos para a próxima. Não, mas ainda falta mexer um pouquinho. Não, mas eu não quero mais mexer. É uma coisa meio doida. Que legal. E aí você Ah, sai de São Paulo, depois de lançar 2 discos solos. 2017 você lançou Calma Karma, foi 2017? foi 2017, foi isso. E em E aí, 2017 mesmo eu vim para a Europa. e aí, como que foi isso pra você? Você lança um disco e sai do Brasil. Foi isso mais ou menos que você fez? É, foi isso. Foi um pouco difícil para mim, na verdade, em relação à música, porque, tipo, eu sou muito. Eu tenho uma devoção, assim, pela música, muito importante para mim, tem que estar fazendo isso. E o Calma Karma estava muito legal o trabalho. A gente estava tocando bastante e eu estava tocando com amigos, sabe? A gente estava muito feliz, assim, a cada show era muito legal. E aí pintou essa decisão de vir para cá e brecou tudo, né? Eu vim para cá, Uhum. não conhecia ninguém, não tinha banda e não tinha onde fazer show. Então foi um pouco difícil, mas eu sabia que eu também ia retomar isso, né? Eu só não sabia quando. Então eu demorei, assim, quase um ano meio sem saber onde eu estava, o que eu ia fazer, como eu ia voltar a tocar. Mas aí, naturalmente, as coisas foram voltando. E aí Enquanto você. isso, eu fui compondo, então também É, isso que não eu ia falar. parei totalmente, né? Rolou um caderninho de composições nesse período, né? Porque assim, ai, no hiato de um ano, não, às vezes nesse período de um ano você tá lá compondo pra caramba, né? Pensando música de Sim, outras formas. Porque as pessoas acham que o artista é só aquele produto final, né? O artista só trabalha naquele produto final. Então o artista só tá não. trabalhando quando o disco tá pronto ou quando tá no palco em cima tocando, né? Em cima do palco tocando. O trabalho do artista é uma coisa mais perene, né? Contínua, né? Tem todo o trabalho por trás, na verdade, acho que é o maior trabalho, né? Que para você fazer um disco, para compor, para arranjar, para gravar, isso aí é um trabalhão. Quando tá tudo pronto, na verdade, para tocar, você tira a música, você ouve a música e toca, né? E, lógico, tem ensaio e tal, mas realmente todo o processo do começo, é isso que eu falo, né? É muito legal ver pronto, porque quando eu comecei a fazer a primeira música lá no interior da Itália sozinho, eu acho que eu nem estava ainda pensando em disco, né? Então, devagarinho, um puta processo lento. Aí, um dia eu falei, acho que eu posso começar a pensar em gravar um disco aí e tal. Então, é uma coisa muito, realmente é um processão, assim, louco. Muito legal, eu adoro. E São Paulo, ele te permite uma vida cultural e artística muito rica, né? São Paulo, qualquer botequinho que você vai, você encontra um músico, você tem essas relações, né? Que você vai Sim, conhecendo pessoas, vai se identificando, vai produzindo, de repente, trabalho juntos, enfim. E você estava todo nesse processo de país novo, uma língua nova, né? É sempre um novo lugar, né? Quando você sai da tua zona de conforto, né? Como que foi para você esse sim. processo de conhecer os músicos? Assim, colocou anúncio no jornal, procura-se guitarrista, procura. Como que foi esse processo seu de conhecer outros artistas? Até para a gente pensar aí, para você contar para a gente como que foi o processo de gravação. A gente sabe que hoje, né, em meio à quarentena, muitos artistas estão gravando remotamente. Hoje a tecnologia permite, né? Você grava guitarra num lugar, bateria no outro, troca arquivo, enfim, você fica com essa produção mais fria, mais distante, de repente, mas ela é possível, né? Como que foi esse processo de conhecer músicos, né? De não cantar só em português, toda essa construção aí do disco novo. Pois é, assim, isso acontece também em todos os sentidos, assim, né? A vida é doidona, assim, mas é muito louco, porque o primeiro dia que eu cheguei em Toulouse, a minha casa era um pedaço da casa de um outro cara, assim, né? E quando eu cheguei era um domingo, assim,
E eles vieram me falar comigo, olha, que legal, você está chegando aí, bem-vindo. A esposa dele me falou assim, olha, ele é músico e ele faz umas apresentações, chama os amigos uma vez por mês para se apresentar na sala de casa. Se você quiser vir, assim, eu já, opa, caí no lugar certo, né? Pronto! E aí, eu não sabia disso, foi completamente um acaso. E aqui a região que a gente está é a Occitânia, né? Até aqueles perfumes lá, tal, vem dessa região. Eles têm uma língua própria, e o primeiro dia era uma música, eram pessoas que cantavam música da Occitânia. E esse cara que hoje é meu amigão, se chama Colan, ele ficou me explicando que tinha uma ligação entre essa música e a música brasileira, ficou me mostrando, fazendo umas coisas assim. E eu falei, nossa, que demais, né? Então, a cada mês nessa casa, vinha pessoas diferentes tocar, e eu fui conhecendo os músicos um pouco a partir disso. Aí, quando eu comecei a me sentir um pouco mais seguro, assim, porque eu comecei a procurar trabalho, então eu fui perdendo um pouco aquela força, sabe, de músico, assim. Aí, quando eu comecei a recuperar isso, eu procurei anúncio no Facebook de músicos da cidade, então conheci bastante gente também. Comecei a sair um pouco mais, e um dia eu fui tocar sozinho. Eu conheci um cara que me chamou para tocar, para abrir um show de uma banda americana num bar. E eu fui lá sozinho, assim. Eu gosto de tocar sozinho, mas eu sou um cara que gosta de tocar com banda, assim, né? E eu ainda não tava muito segurão, assim, sabe? Eu tava meio para baixo, acho. Então eu fui tocar e eu fui quase o João Gilberto tocando, assim. Eu toquei mó tranquilo, assim. Foi legal, mas não é eu, sabe? Mas o barman desse bar era brasileiro e ele falou comigo, cara, primeira vez nesse bar que vi um brasileiro tocar aqui, porque a dona inglesa só gosta de som cantado em inglês. Eu gostei pra caramba do seu som, eu sou batera. E aí eu fiz amizade com esse cara. A gente fez uma banda que chama To Be or Not To Be. Muito bom. E a gente toca coisas brasileiras, porque aqui assim, é uma cidade que ama o Brasil. Só que tem tudo de raiz. Eles amam samba. Tem baile de forró que a galera dança pra caramba, forró, mó legal, assim. Só que a gente resolveu fazer uma banda mais tropicália, Mutante, Jorge Benjor também, umas coisas assim. E também tá rolando pra caramba. A partir dessa banda eu fui conhecendo meio que toda a cidade, assim. Então, umas coisas foram se ligando com as outras, assim, mas um processo que não foi rápido, não. Eu tô aqui há quase 3 anos, né? Então, tá se construindo ainda, na verdade. Puta, que legal. E isso impacta diretamente no seu disco novo, né? Porque no disco novo, gente, eu ouvi a música nova, tem um feat ali maravilhoso, que eu quero saber também como que você encontrou a Virgínia na sua vida. Ela que era da banda Metrô, né? Beat Acelerado, acho uma das músicas que mais tocou nos anos 80, né? Metrô tocou pra caramba nos anos 80. E eu descobri agora, né, por conta do seu som, que ela era francesa, porque eu acho que eu não tinha essa referência na minha vida, que ela era franco-brasileira que fala, né? Eu não sabia, gente. Olha que coisa. Eu não sei exatamente, tem que perguntar para ela, mas eu acho que ela é nascida no Brasil, mas os pais dela eram franceses. Então ela cresceu com as duas culturas e aí depois ela acabou casando e voltou para a França, né? Voltou não, veio para a França. E cara, assim, a gente se conheceu, acho que foi em 2018. Numa manifestação contra o Bolsonaro, que a gente é um cara que a gente não concorda muito com ele. E, cara, não achei que fosse ela, achei que fosse alguém parecida com ela. E no fim, lá, fomos conversar e era ela, a Virginie do metrô. E, assim, para mim parecia era uma coisa meio surreal, assim, porque eu tinha o disco dela em casa, tenho uma irmã que é 3 anos mais velha, na verdade o disco era da minha irmã, mas a gente ficava aquela coisa de criança dos anos 80, pulando na sala, ouvindo disco, sabe? Ela na época era muito relevante os programas de TV,
eles estavam em todos os Em programas todos. o tempo todo, né? A cara dela, a voz dela, para mim é muito, assim, reconhecível, né? Então, quando eu comecei a falar com ela, ela é super doce, assim, no jeito dela, assim, eu lembrei, nossa, cara, estou conversando com ela e tal. E ela é uma pessoa muito aberta, muito bacana mesmo. Então, eu meio na cara de pau, assim, eu tinha essa música aí, que é o single agora, o Babaô. O Babaô. Também tem uma história legal que eu vou te contar aí, mas eu fui para casa, a gente fez contato, falou, vamos se falar aí no Facebook e tal. E eu já mandei para ela assim, pô, eu tenho uma música que eu gostaria, é a minha música mais brasileira, mas eu gostaria de fazer uma letra em francês. Será que você faria? Ela, claro, manda aí. Cara, em pouco tempo, assim, ela mandou a letra, e a letra, eu adoro a letra, é super legal. E ela mandou uma gravação dela tocando, e era diferente do que eu fazia, assim, com aquela voz dela, doce e tal. Putz, mano, tem que tocar mais assim, do jeito que ela tocou e tal. Foi uma super honra, assim, né, de que acontecesse isso. Depois disso, eu comecei na casa dela, tocar, mas sem muita pretensão, mas a gente acabou formando uma banda. Ela estava fazendo aula de trombone. Ela chamou o professor dela de trombone para tocar com a gente. O professor falou, minha esposa é tecladista. Aí chamou a esposa, a gente fez uma banda e a gente toca aqui. Nossa, tudo se conectando. É muito doido. Muito doido. E a gente fez uma banda. Eu não sou vegano, mas ela é vegana. E a galera da banda é vegana. A banda chama Moqueca Vegana. e, e a gente toca por aí, toca um repertório próprio. A Virginie, ela lançou uma música recentemente com o Ira. E uma música com a Fernanda Takai, do Patufu. E essas músicas são músicas que eu vi quando ela estava fazendo ainda com eles, e ela me mostrava e a gente começou a tocar junto, então eu me sinto meio tio dessas músicas, sabe assim? Eu me sinto eu vi super nascendo, né? orgulhoso. Eu tô falando da Exatamente. gestação. É muito legal, é uma honra muito grande. Putz, que legal. Cara, e o disco novo agora sai dia 25 de setembro. Não é romântico ser Sim. esquisito. É o nome do disco e o nome de uma música do disco também, é isso. Sim, Você vai faixa lançar, título. você vai lançar álbum cheio? Quantas músicas nesse álbum? Como que vai ser esse processo agora de lançamento? Porque acho que o músico vive um dilema hoje, né? Ou lança um disco completo, mas Sim. aí pode ser que o disco envelheça um pouquinho mais rápido do que se você lançar um single de tanto em tanto tempo, né? Como que você está pensando esse processo aí? Sim. Ué, como eu sou um cara um pouco mais velho, eu até deixo o Thiago, que você conhece, louco. Assim, porque eu falei, não, cara, eu quero lançar inteiro o disco. Porque normalmente hoje em dia a galera gosta de fazer isso, né? Sim. Então eu vou tentar gravar alguns clipes para tentar fazer esse trabalho de alongar um pouco o disco, mas eu preciso lançar o disco, assim, eu ainda tenho essa mentalidade. Eu diminuí um pouco o número de músicas, tem 8 músicas, porque também eu acho que, sei lá, hoje em dia a galera talvez não esteja ouvindo 15 músicas, 14 músicas, sei lá. Então tem 8 músicas, um disco curtinho, de 30 minutos, mas assim, para mim são músicas intensas, assim, são músicas que realmente dizem alguma coisa, que vem assim do fundo do meu coração. E não é romântico ser esquisito. Ontem, foi engraçado, porque ontem eu fui tirar umas fotos e o cara que tava tirando foto, pra pegar o espírito, ele ficou me perguntando como que era, e em francês isso, né? E é bem difícil você falar disso, né, de sentimentos e tal, de uma outra língua, assim, mesmo que eu tô aqui há um tempo, mas não é fácil. E acho que talvez nem em português é muito fácil explicar as músicas também. Mas, assim, o lance que eu quis dizer nessa música é que quando você... Eu sou um cara que eu sou amigo de todo mundo, assim, mas eu nunca fui realmente de turminha, assim, sabe? Tipo, eu tô lá, mas eu não sou dos caras que tá lá mesmo, assim, Você né? vai passando pelas turmas, mantém as relações, mas você não pertence Exatamente. àquilo de Não fato, né? pertenço, tem aquela coisa americana, né, de se encaixar, né? Onde você se encaixa? Eu tava ali, mas todo mundo simpático, não é problema, mas não me encaixava realmente.
E tem essa coisa na arte, assim, tanto no cinema quanto na música, uma mitologia do outsider, né? Como, puta, é muito legal, o cara tá sozinho ali, ele é um lobo solitário e tal. E aí eu digo nessa música que não é legal. Você quer se encaixar, você quer que as pessoas te reconheçam como integrante da Parte família de deles, algo, né? né? Parte de algo. Você faz parte. Então, né, é claro, acho que fez parte um pouco desse coisa que a gente estava falando, de ficar, né, racionalizando as coisas e tal. Muito terapêutico. Mas é um pouco isso a música mesmo, de falar assim, não é legal não se encaixar nas coisas. Eu queria me encaixar. Eu sempre achei que esse encaixe, né, ser essa peça, assim, sempre achei um pouco limitante, né? É óbvio que tem gente Sim, que vive e tem uma vida melhor. Eu acredito que a vida seja melhor quando você é uma peça que faz parte de algo, que você se identifica, que você pensa junto, que os sabores, os aromas, enfim, são partilhados em conjunto. Mas eu acho tão desafiador e tão rico você ser uma peça que de repente pode fazer parte de vários sistemas, assim, sabe? Pode se encaixar em vários lugares, nem que seja por um momento, né? Não é ser volúvel, mas é é você verdade. saber aproveitar ali e se desafiar, né? A não ser só aquilo. Eu acho que tem essa coisa É, também, né? e acho que isso vai cair também na busca de autoconhecimento, né? Porque se você, muitas vezes, se você se acomoda também Sim, numa turma que você ali se está bem, talvez você vai deixar de ver algumas outras coisas, né? sim. Eu mesmo na música, assim, eu já convivi em meios de tipo, porque tem as tribos, né? Então eu já convivi Uhum. algumas tribos, assim. É legal, pô, galera, é uma família. Mas às vezes você vê que é meio limitante nesse sentido, né? Tipo, sei lá, o metaleiro não pode ouvir reggae e o cara que curte country não pode ouvir não sei o quê. E Sim. não é bem assim a vida, né? Tão quadradão assim, Mas né? eu acho que isso é uma coisa mais da nossa geração, assim, a gente é da mesma geração, tem basicamente a mesma idade, mas eu acho que na nossa época esses muros, inclusive por conta da indústria fonográfica que precisava das prateleiras, né? Ah, então esse som aqui é o pop, esse aqui é o Isso. rock, isso aqui para vender. Então acho que o ouvinte ainda ia se enquadrando, né, nesses moldes colocados pela indústria. Eu não sei, eu vejo uma geração um pouco mais livre dessas amarras, assim, de gente que vai do Com sertanejo ao certeza. funk com a mesma diversão, ou que vai do rock, enfim, né? Acho que é o rock que cobra mais, É, né? O roqueiro que tem essa coisa, o não, para rock você ser cobra, né? roqueiro, rola uma cobrança, né? Eu conheço bastante a É. galera de música instrumental, né? E eles são tão livres com relação ao que escutam e referência, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com Aquiles Priester, acho que do Angra, e ele falou para mim, todo lugar que eu viajo, e olha que ele é de um nicho bem fechado de mercado, todo lugar que eu viajo, eu vou lá e vou conversar com o músico local. A última viagem que eu fiz, eu aprendi a tocar chachado na bateria. Isso, entrou no disco novo, não sei o quê. Eu acho tão rico isso, né? Acho que esses muros É, caindo, a gente só é. tem a ganhar musicalmente, artisticamente, né? Mas realmente, na nossa geração, foi uma geração Sim. de vários limites ali, né? Prova que É, você é fã dessa banda, fala 3 músicas, fala o nome da mãe do tem que vocalista. falar, exatamente isso. E eu tava conversando com um amigo meu que é músico, que conhece muito de música, e ele tava me falando isso, porque ele me conhece há muito tempo também, ele sabe das minhas raízes musicais, influências e tal, que foi abrindo, né? Então começou com rock e tal, mas hoje é como você falou, é tudo que me agradar, né? Mas ele achou legal, a outra é completamente diferente, né? E ele me dizia isso, falou assim, cara, na verdade você é livre para fazer o que você quiser, não tem mais prateleira, foi exatamente o que você disse, assim. E você, de qualquer forma, que eu achei um super elogio, você é você, quando você toca uma música que é um pouco mais indie lá, porque eu tenho umas influências de Radiohead e tal, Uhum. é você, mas o Babaô continua sendo você, não fica como se fosse umas coisas forçadas, assim, né? E eu fiquei feliz, achei um super elogio, assim, que eu acho que eu consigo, porque isso tem uma coisa
do autoconhecimento, de se achar ali, esse caldeirão ali e conseguir externar. Legal. Eu percebi que seu som transita, vai num soul, vai num folk, né? Você tem vários elementos que você traz ali na sua musicalidade, Sim. né? O que você escuta, de alguma forma, te impacta? Assim, o top 10 do Spotify te impacta na hora de compor? Depois que você foi para a França, você passou a ouvir mais músicas brasileiras? Rolou esse saudosismo porque eu morei um ano em Portugal. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, eu só queria ouvir música brasileira, com uma forma de tentar me reconhecer naquele lugar, né? É claro, eu ouvia tudo que a rádio FM de Portugal oferecia, porque o lance da rádio é uma coisa bem legal para você saber, né? O que as pessoas estão ouvindo, é um termômetro legal, artístico. Mas eu lembro que eu tive um momentinho ali de só querer ouvir música brasileira, eu tocava até som de artistas que eu não gostava, assim, e eu falava, música brasileira, ficar feliz, sabe? Assim, como que tá a sua relação com a música, né? Não só depois da mudança, mas essa relação toda aí desse seu processo. Sim, cara, eu na verdade, assim, eu falo isso meio sem vergonha, mas é verdade. Eu fui um cara muito americanizado, assim, né? Eu ouvia muita coisa MTV, assim, meio que era quase minha babá ali, né, cara? Eu ficava vendo MTV Sabemos, e tal. filhos de MTV, somos filhos de MTV, somos órfãos de Exatamente. MTV. E, cara, eu chegava da escola, eu passava a tarde inteira vendo videoclipe, assim. E a música brasileira veio para mim mais quando eu comecei a estudar guitarra, realmente estudar, assim, no conservatório e tal. Então, assim, é uma coisa que eu adoro, mas eu sinto assim, às vezes eu sinto que a minha raiz é o rock, assim. Mesmo se hoje eu toco é uma mistura meu som, né? Meio MPB, meio rock. Mas às vezes eu me sinto roqueiro e aí aí eu toco uma MPB e eles falam: "Ah, mas você toca isso?" Claro, eu adoro. Mas eu tenho, sabe, sinto aquela coisa assim. Então, quando eu cheguei aqui, rolou total isso. Primeiro, assim, que as pessoas esperam que você toque música brasileira diretamente, assim, porque você é brasileiro. Sim. Mas eu tenho o prazer de falar sobre, então. Então, eu comecei a falar mais sobre, e isso começou a meio que entrar na minha mente. Pô, faz tempo, eu fiquei conversando com o cara sobre o Hermeto Pascoal. Faz tempo que eu não ouço, então eu ia para casa e ouvia. Então, ouvi muito, pô, Moraes Moreira faleceu, fiquei muito triste, estava ouvindo muito na época o disco dele, e aí eu tenho o prazer também de mostrar para as pessoas, putz, você conhece isso, você conhece isso. Então, a música brasileira realmente deu uma permeada, assim, na minha vida. E aqui, e é o que eu te falo, Toulouse tem muita música brasileira, as pessoas conhecem bastante. Parece que o Chico Buarque e o Vinícius são artistas atuais, às vezes, porque as pessoas falam com conhecimento, assim, sabe? Então, assim, foi uma coisa normal para mim, assim, ficar um pouco mais brasileiro do que eu era no Brasil. Ah, então não foi só a mim que pegou. Eu lembro numa conversa, a gente tá falando de guitarra, de guitarristas e tal. Falei, precisa ouvir o Pepeu Gomes tocando. Eu tirei o Pepeu Gomes da cartola, assim, coloquei na mesa. Precisa ouvir a guitarra do Pepeu Gomes. Aí eu fiquei me perguntando da onde eu tirei Muito essa bom. do Pepeu Gomes do nada, né? Porque você pensa nos guitarristas mais óbvios, Sim. né? Mas tá tudo ali, né? Que a gente às vezes nem Ah, tem noção o que a gente tem no HD, né? sim, É muito sim. louco. E aí, E em expectativa? relação Pode a falar. influências, Pode falar. não é só para terminar a sua pergunta, em relação a influências, sim, cara, o que eu tô ouvindo na época, então, que eu na verdade esse disco era para ser um disco meio guitarra, violão e voz, assim. No começo eu queria que fosse isso, porque eu tava ouvindo muito Paul Simon. Aliás, um artista que quando eu era nessa época, anos 90, eu achava chatíssimo. Aí eu fui ouvir agora, eu falei, cara, que animal, puta demais. E tava ouvindo muito, assim. Então foi meio um norte para mim. É um disco dele que eu ouvi muito, chama Paul Simon mesmo, o disco é de 72, se não me engano. Foi meio um norte, assim, falei, acho que eu vou fazer um disco nessa onda. Mas eu comecei a ouvir melhor o próprio disco, e tinha bateria, tinha tudo. E eu gosto muito de trabalhar com tudo, assim. Então, aquela coisa que você estava falando do remoto. Eu gravei as minhas partes aqui, mas no Brasil, meu parça Lennon, que também é um artista solo,
puta cara foda, assim, ele Eu gravou toco ele já na com os rádio Skywalkers, direto. Tomada. Eu toco ele direto É na rádio. verdade? Lennon Fernandes, toco Ah, ele eu direto. adoro o Lennon, cara, adoro. Ele é muito bom, ele é multi-instrumentista, Sim. produtor, artista plástico. é, Hoje eu brinquei com ele, ele é presidente da gravadora, né, da Parafuseta Records, que ele me ligou, perguntou, pô, você não fez tal coisa? Eu falei, não fiz, mas como você me ligou, presidente, agora eu vou fazer, cara. Então, é, é muito prazer para mim trabalhar com eles. Então a gente foi fazendo remotamente e tal. E aí virou de novo um disco de banda, assim. Mas estou muito feliz, assim. Mas o norte dele foi isso aí, Paul Simon, as coisas que eu tava ouvindo nessa época. Cara, eu falo que tem músicas que a gente revisita depois, coisas que eram dos discos dos nossos pais, que a gente achava super careta. Eu falo que é tipo, sei lá, maçã na maionese, uva passa na comida, né? Chega uma idade que você tá comendo e você fala, pô, até que, né? Tem músicas que é meio assim pra mim, né? Que tipo, não ouvia, achava mais, né? Mais careta, sei lá, mas careta é uma palavra meio ruim, assim. Mas tem coisas que eu escuto hoje, Mas eu acho que a assim. gente achava. Mas quando você fala careta, acho que tinha isso mesmo. Porque quando eu via o Paul Simon, por exemplo. Eu via pra mim, né, na época, talvez ele fosse mais novo do que eu sou hoje, mas eu via um tiozão lá com violão, uma musiquinha, porque a gente achava que a atitude era guitarra distorcida, mas às vezes o cara da guitarra distorcida é mais careta que o tiozinho do E de Bob violão, sabe? Dylan, né? Você pega o Bob Dylan, né? Que parece uma Pô, coisa super frágil, né? Super que vai se desmanchar ali com aquela voz magrinha que ele tem, aquela voz pequena do Dylan, né? Porque o Dylan, ele é fantástico, mas a voz dele não é primorosa, né? A gaita dele não é a melhor do não. mundo. Ele não é virtuoso em nada, ele é virtuoso no conjunto, né? Eu lembro que, né, imagina, foi Mas você criada vai pegar a no. letra do cara, Porra, o cara não tem artista que fala as coisas que ele falava, né, 30 anos atrás, né? Ele sempre foi um cara muito corajoso, muito combativo e tal, né? E é louco olhar isso, porque antes eu achava que, sei lá, essa coisa da fúria mesmo, falando de fúria, falando de MTV, né? Tava na guitarra distorcida, tava em duas guitarras, tava na sim. bateria com, né, 30 pedais, 20 pratos, enfim. E como a gente muda essa percepção, né? Da arte como Com contestação, certeza. inclusive, né? Eu sempre achei, de repente, sei Ah, lá, o som do Pantera. Hoje eu não escuto mais Pantera porque o cara ficou meio cuzão. Mas eu sempre achei o som do Pantera mais pesado que Bob Dylan. Hoje eu não consigo achar isso. No sentido do é muito conjunto da louco. obra, sabe? É louco isso. O Bob Dylan tem uma música que chama Masters of War, que tipo, cara, acho que se bobear tem um acorde só a música, e ele fica lá, daquele jeito que você falou, né? Cara, então quando você é moleque, às vezes você não quer prestar atenção, ou sei lá, aquilo ali é uma porrada, cara. É uma porrada muito forte no todo mundo, assim, sabe? O que você falou é que também a gente é de uma época que a embalagem era muito importante, assim, né? De cara com a cara má e que é legal também, hein? Não é que eu Sim, não sim. gosto, não, mas é que às vezes tem numa onda de várias bandas ali no meio, então os caras ali estão se aproveitando também dessa imagem e tal, né? Então tem que prestar atenção, né? O lance todo é esse da vida, eu acho. Prestar atenção, ler, entender o que tá rolando, né? Que rico isso, né? Que fantástico. Hoje que a gente também tem aí as plataformas digitais, né? Que a gente tem todos os questionamentos sobre algoritmos, né? Mas no Spotify o algoritmo te indica artistas relacionados, né? Uma pergunta, o Spotify te É relaciona com o legal. quê? Relaciona o seu som com o quê, Daniel? Tipo, a pessoa tá ouvindo tal coisa e aí artista relacionado, Daniel Zé. Você tem noção, assim, do que Cara, o eu vou te falar uma algoritmo... Para coisa. onde o algoritmo te empurra? Não, cara, eu tenho um problema, assim, que muitas vezes eu sou meio away, assim, então tem algumas coisas tipo isso, eu não sou muito um cara que tô lá no Analytics e eu não sei direito, não, com quem que eu tô relacionado. Vou olhar, boa pergunta. Né? Porque né, os algoritmos, às vezes, eles te mostram É, coisas ali. Eu conheço banda nova pelo algoritmo é, do Spotify, assim, que vai me apresentando umas coisas relacionadas às coisas que eu uso, mas o meu algoritmo fica meio louco, porque uma hora eu tô ouvindo, sei lá,
Uma hora eu estou ouvindo Brujeria, outra hora eu estou ouvindo Yamandu Costa. Então, meu algoritmo fica, e aí, garota? E aí, o que você quer que eu faça E agora? aí, eu faço o Mas quê? esse é um algoritmo que eu acho legal, na verdade, porque os artistas que eles recomendam assim. É porque música sempre vale a pena ouvir, né? Independente Sim, do que seja, você vai ouvir, você vai falar se você gosta, se você não gosta. sim, Eu sim. gosto disso aí, dessa parte. Bem bacana. Mas eu também sou um pouco assim, viu? Minha. É meio bipolar o lance lá. Acontece várias coisas no meu Spotify também. Daniel, você está pretendendo fazer shows aí na França depois do lançamento? Porque, assim, lançar o disco é uma coisa, né? Eu não sei como que estão aí, não tenho acompanhado mundialmente, né, a questão do distanciamento físico, não sei quais os países que já voltaram, que já pode, né, ter gente juntinha ali para ver um show. Mas como que, na sua perspectiva aí, como que tá? Porque uma coisa é você parir, outra coisa é você embalar seu filho e mostrar para o mundo, né? Que É, tem essa coisa também do sim. tocar, né? Tem previsão de show, alguma coisa assim? Eu não tenho. Tá complicado de tocar aqui também. É uma coisa meio complicada, assim, porque eu sou completamente a favor de todos os cuidados, né? A gente tá vendo no Brasil, tá com os números que tem e tudo, então não é uma coisa para se brincar, né? Mas aqui, nós, músicos, assim, a gente fica um pouco com uma cara de ué, assim, porque não tá podendo rolar show. Tem alguns shows, festivais que são lugares abertos, mais no interior, e aí eles limitam o número de pessoas e todo mundo fica meio longinho e rola. Mas tem várias outras coisas que estão acontecendo aqui com um monte de gente junto, assim, então a gente fica, pô, não tem música, mas tem essas paradas. Tipo, por exemplo, aqui na cidade de Toulouse, o grande esporte é o rugby. E tem o Rio, né, Aham. Garrone, que você viu. Ali eles fizeram um campo de rugby no Rio. E, cara, tinha milhares de pessoas lá no fim de semana, assim, né? Então, assim, a gente fica, porra, não pode ter música, mas pode ter esse evento gigante e Sim. tal, né? Uma coisa meio esquisita. Mas, por acaso, no sábado eu toquei com essa banda Tupi no Tupi. E, assim, eu acho que as pessoas estão com muita coisa guardada e meio que saiu de controle. A gente tocou num bar pequeno, só que do lado de fora. E a praça foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Tinha muita gente. E aí o cara do bar ficou, ai caramba, acho que eu Acho que forcei a barra, ficou preocupado. Foi meio estranho assim. A gente tava feliz, mas tava um pouco assim, tipo, a gente não quer apreensivo. também, a gente não quer que as pessoas fiquem doentes, tal. Mas assim, não tá fácil para marcar show. Todos os músicos aqui também estão um pouquinho complicados aqui. Como no Brasil, conversei com meus amigos aí recentemente, e tal, fiquei até bem triste assim. Muita gente que devolvendo a chave de apartamento, Sim. sabe? Uma situação bem complicada. Mas eu quero muito fazer show, claro. Na verdade, hoje é um dia que eu estava trabalhando nisso, assim, procurando esses lugarzinhos, não sei aonde, quem sabe, talvez. Mas vai ser, eu acho que durante um tempo vai ser meio umas coisas assim, uma associação que eles vão limitar o número para 20 pessoas, você faz um show bem calmo. Acho que vai ser uma coisa assim, esse Eu não momento. sei, porque existe o fator mental também das pessoas, né? De tanto tempo e tal. Aqui tá rolando um movimento de acabou a pandemia, total. Aqui rola, eu vejo as pessoas Não na rua, pode, aqui em né? Jundiaí, tá tudo normal, tudo funcionando, tudo, né? Eu falo, gente, e aí, né? É Ainda complicado. morre 1.000 e tantas pessoas Mas por dia, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas desencanaram completamente, né? desencanar. Aqui eles abriram, né? Desconfinaram a galera, e aqui é muito importante para isso que você falou, pro lado anímico aí, o verão, né? O verão o Sim. pessoal se solta, assim, né? É muito louco. E acho que soltou demais, na verdade, porque agora começou a aumentar os números de novo, então não se sabe bem o que vai acontecer. Tem que Nesse momento a gente pode sair na rua, mas com máscara, né?
mas não se sabe ainda se vai ter um reconfinamento, tem que ver o que vai acontecer. É um momento muito esquisito, né? Eu falo que nesse momento né, de confinamento que nós passamos, a classe que foi mais prejudicada, né, a classe artística aí, porque ela já não tem o seu valor reconhecido, já não tem remuneração à altura da sua... Já tinha uma discussão antes, né, sobre os processos de remuneração dos artistas, sempre foi uma discussão, né? Mas olha como eles foram vitais, né, para a saúde mental das pessoas confinadas, que passaram a consumir mais música, passaram a consumir mais livro, passaram a consumir mais filme. Quer dizer, eu sempre falo que a arte é tão importante que a gente nem sente que a gente está consumindo. A gente supera, né, essa coisa de dar valor. Ah, eu preciso de hospital, não preciso de artista. Só que a pessoa ali o dia inteiro está consumindo arte de alguma forma, né? Então, eu acho que também pode ser um momento bastante significativo aí para o entendimento das pessoas da necessidade da arte, não só para embelezar nossas vidas ou para nos entreter, mas também da nossa relação com o outro, inclusive, nossa relação com o mundo, nossa relação com nós mesmos e com os nossos sentimentos, né? Porque a arte, ela desperta tudo isso, né? Nossa relação com todos os nossos sentimentos, né? Se você pensar, às vezes, uma canção, né, popular, assim, em 3 minutos, o que ela pode te fazer sentir é uma porrada, né? Às vezes um filme tem 1h30, 2, e você ouve Roda Viva, sei lá, uma coisa assim que te pega em poucos minutos. É uma coisa muito louca, né? Então, gente, eu sou apaixonado pela música. Nem fale. Estou aqui com o Daniel Zé comigo hoje. Eu já queria agradecer. Nós vamos rolar o som aqui na nossa programação, que eu falo que quem aparece aqui uma vez, aparece sempre, o som fica aqui com a gente já. Já fica na programação da rádio. E nós estaremos juntos na Rádio Difusora, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e não sei mais aonde, né? Porque a gente tem que invadir as plataformas aí para distribuir a palavra da arte, da cultura, dos artistas. É isso. Obrigada, viu, Daniel? Obrigada mesmo. Ainda quero agradecer muito o convite e quero agradável, passou muito rápido. Nossa, foi rapidinho. Eu não controlei o tempo, eu não sei quanto tempo deu, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Obrigada, um beijo para você. Vou cobrar aquele almoço em Toulouse, fica tranquilo. Venha. Tá convidado. Quero comer uma moqueca vegana, só para te avisar, tá bom? Aí eu vou falar com a Virginie, que ela que vai saber fazer isso aí. Combinado. Um beijo para você. Tá bom? Tá joia. Um beijo, tchau. Tchau.